Bem-vindos, irmãos, à reunião de meio de semana, de 17 a 23 de novembro de 2025. Vamos começar com o discurso de tesouros da Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre um conselho valioso encontrado no Cântico de Salomão, que fala sobre pureza, autocontrole e maturidade espiritual. O tema é direto e profundo. Seja uma muralha, não uma porta. Essas palavras simples nos convidam a pensar sobre como protegemos nossos valores, nossa moral e nosso coração em um mundo que constantemente tenta derrubar nossas defesas. Em Cântico de Salomão 8, 8 e 9, lemos: Temos uma irmãzinha, e ela ainda não tem seios. O que faremos por nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for uma muralha, construiremos sobre ela um parapeito de prata. Mas, se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tábua de cedro. Essas palavras refletem a preocupação dos irmãos da Sulamita. Eles queriam que ela permanecesse pura, protegida de influências que pudessem manchar sua reputação ou sua devoção a Deus. A metáfora é clara. Ser uma muralha significa ser firme, resistente e proteger-se moralmente. Ser uma porta, por outro lado, simboliza vulnerabilidade, deixar-se influenciar facilmente e abrir espaço para o erro. Os irmãos demonstraram responsabilidade ao cuidar da integridade da irmã. Eles sabiam que chegaria o tempo em que ela seria cortejada e queriam garantir que ela estivesse preparada, com princípios sólidos. Essa atitude nos ensina que é sábio cuidar uns dos outros, especialmente dos mais jovens, ajudando-os a construir uma moral forte e proteger seu coração. Mais adiante, no Cântico de Salomão 8:10, a própria Sulamita fala com confiança e dignidade: Sou uma muralha, e meus seios são como torres. Assim, eu me tornei, aos olhos dele, como alguém que encontra paz. Essas palavras mostram o resultado de sua fidelidade. Ela resistiu às tentações e manteve sua pureza. Por isso, podia dizer com serenidade que tinha encontrado paz, não uma paz passageira, mas aquela que vem de uma consciência limpa diante de Deus. A Sulamita se manteve firme mesmo sob pressão. Ela não se deixou levar por impulsos ou desejos, nem se abriu a relacionamentos que a afastariam de seus valores. O exemplo dela é extremamente atual. Vivemos em uma época em que a imoralidade é promovida em todos os lugares, nas redes sociais, na música, nas conversas e até nas pressões de colegas. Muitos jovens enfrentam o desafio de permanecer puros, quando tudo ao redor parece empurrá-los para o contrário. Mas assim como a Sulamita, um jovem que decide ser uma muralha mostra maturidade e força interior. Ele não fecha o coração por medo, mas o protege porque entende seu valor. A Sulamita sabia esperar o tempo certo para o amor. Ela disse às suas amigas: Eu vos pus sob juramento que não tenteis despertar nem incitar em mim o amor, até que este esteja disposto. Cântico 8:4. Ela não permitiu que os sentimentos a cegassem. Reconheceu que o amor verdadeiro exige preparo emocional e espiritual. Sua decisão de esperar demonstra sabedoria. A Sulamita representa o tipo de pessoa que todos devemos nos esforçar para ser. Alguém que mantém firmeza diante das tentações e encontra paz porque permanece leal a Deus. Ela não era uma porta de vai-vem que se abria sob a pressão da imoralidade. Pelo contrário, era uma muralha forte de torres altas, impossível de escalar. Essa imagem mostra dignidade e respeito próprio. Sua pureza moral trouxe benefícios não só para ela, mas também para o relacionamento que teria no futuro. Hoje, os jovens cristãos enfrentam as mesmas escolhas. Muitos podem sentir a pressão de namorar cedo ou de seguir o padrão do mundo. Alguns talvez pensem que precisam se encaixar ou provar algo, mas o verdadeiro valor
está em seguir o exemplo da sulamita, ser firme, manter-se limpo e esperar o tempo certo. E quanto aos adultos na congregação, eles também têm um papel essencial. Assim como os irmãos da sulamita se preocuparam com ela, nós também devemos cuidar dos jovens, fortalecendo-os, elogiando suas boas decisões e orientando-os com amor. Quando mostramos interesse e apoio, ajudamos cada um a ser uma muralha, resistente, sólida, protegida. O Cântico de Salomão nos mostra que a pureza é um sinal de força, não de fraqueza. Ser uma muralha significa ter convicções firmes, limites saudáveis e respeito por si mesmo e por Deus. Ser uma porta, em contraste, significa ceder facilmente, permitir que outros determinem nossas ações e abrir espaço para arrependimento futuro. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, de 17 a 23 de novembro de 2025. Começamos com a primeira pergunta. Por que o amor verdadeiro é chamado de a chama de Já? Esses versículos mostram que o amor verdadeiro vem do próprio Jeová, por isso, é chamado de a chama de Já. Ele é o originador desse sentimento puro e duradouro. Quando criou o homem e a mulher, Deus colocou neles a capacidade de amar de forma leal e profunda, refletindo o seu próprio amor. O Cântico de Salomão, 8:6, descreve esse amor como forte como a morte e uma chama ardente, mostrando que o amor verdadeiro é poderoso, constante e não pode ser facilmente apagado. Assim, aprendemos que o amor genuíno entre um homem e uma mulher tem origem divina, é uma força que une, protege e permanece firme, porque é alimentada por Jeová, a fonte da chama do amor verdadeiro. Próximas pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Cantares 6:3. Mostra uma das declarações mais belas do livro. Eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Essa frase expressa lealdade, pertencimento e reciprocidade. No sentido espiritual, ela reflete a relação entre Jeová e seu povo, uma ligação baseada em amor e fidelidade. Em nossas vidas, esse princípio nos ensina que o verdadeiro amor, seja com Deus ou com alguém, envolve entrega mútua e compromisso constante. No casamento, essa atitude se traduz em confiança e respeito. Na fé, significa viver de modo que Jeová sempre possa nos chamar de seus. Cantares 6:5. Diz: desvia de mim os teus olhos, pois eles me perturbam. Aqui o amado demonstra o poder que a amada tem sobre ele, mostrando o impacto de um olhar puro e sincero. Isso pode nos ensinar sobre o poder da comunicação limpa e respeitosa, um olhar honesto, uma palavra gentil, podem fortalecer um relacionamento e trazer confiança. Em sentido espiritual, lembra-nos de que a pureza interior tem um efeito irresistível. Quando agimos com sinceridade e integridade, refletimos a beleza da santidade de Deus. Cantares 6:11. Fala da amada que desce ao jardim para observar o crescimento das plantas. Isso nos ensina a importância de cuidar e observar o progresso, tanto na fé como nos relacionamentos. No campo espiritual, significa avaliar como está o nosso crescimento, se os frutos do Espírito estão florescendo e se nossa fé continua viva. No contexto familiar ou conjugal, mostra a importância de nutrir e observar o amor, dedicando tempo para fortalecer o que foi plantado. Cantares 6:13. Traz o chamado. Volta, volta ao Sulamita, para que possamos contemplar-te. Esse verso mostra como a presença da mulher é motivo de admiração e alegria. Espiritualmente, nos lembra que quando um servo de Deus retorna a ele, a celebração e júbilo ensina o valor do arrependimento e da restauração. Também nos lembra que, em nossos lares e congregações, devemos receber com ternura e alegria
aqueles que voltam, ajudando-os a se sentir novamente amados e valorizados. Cantares 7:6 diz: Como és formosa e agradável, ó amor delicioso. Essa frase expressa admiração sincera e respeito mútuo. No casamento, ensina o valor de elogiar e apreciar o cônjuge, nutrindo o relacionamento com palavras positivas. No campo espiritual, mostra como Jeová aprecia a beleza moral de seu povo fiel. Ele vê valor em nossa lealdade e alegria no serviço, que tornam nossa adoração agradável a Ele. Cantares 7:7 a Osho. Compara a estatura da amada a uma palmeira e seus frutos a cachos maduros. A palmeira é símbolo de firmeza, crescimento e fertilidade. A lição é que o amor verdadeiro cresce e dá frutos quando é cultivado com paciência e dedicação. Espiritualmente, lembra que nossa fé precisa ser como uma árvore frutífera, firme e produtiva, demonstrada por ações que glorificam a Deus e fortalecem os outros. Cantares 7:13 fala das mandrágoras que exalam perfume e dos frutos preparados para o amado. Esse versículo simboliza dedicação e generosidade. A amada prepara o melhor para aquele que ama, tanto o novo quanto o antigo. A lição é oferecer o melhor de nós aos outros e a Deus, tempo, talentos e energia. Na adoração significa dar a Jeová não o que sobra, mas o que temos de mais precioso. O verdadeiro amor se mostra em gestos de entrega e cuidado constante. Cântico dos Cânticos 8, 3 e 4. Repete a imagem do abraço e do juramento de não despertar o amor antes do tempo certo. Aqui aprendemos sobre equilíbrio emocional e paciência. O amor genuíno floresce no momento adequado, quando há maturidade e compromisso. Esse conselho é valioso para os jovens e também para casais, lembrando que o amor precisa ser cultivado com cuidado, sem pressa e sem manipulação. Cântico dos Cânticos 8:6 é um dos versículos mais profundos. Põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. O selo representava posse, identidade e compromisso permanente. Essa passagem fala de fidelidade absoluta, um amor que resiste ao tempo e à prova. Espiritualmente, reflete a relação entre Deus e seu povo, um vínculo selado no coração que nada pode quebrar. Também ensina que no casamento, o amor verdadeiro é marcado por lealdade e proteção, não por egoísmo. Cântico dos Cânticos 8:7 completa a ideia. As águas impetuosas não podem apagar o amor. Aqui vemos que o amor autêntico é invencível diante das dificuldades. Em qualquer campo da vida, espiritual, familiar ou conjugal, o amor verdadeiro não se extingue com os problemas, porque tem origem divina. Isso nos inspira a cultivar um amor que perdoa, que permanece e que supera o que parece impossível. Cântico dos Cânticos 8:10 mostra a voz da mulher madura dizendo: Eu sou uma muralha, e aos olhos dele encontrei paz. Ela reconhece sua força e dignidade, e o amado a valoriza por isso. A lição é que a segurança emocional e espiritual atrai respeito. Quando alguém se preserva moral e espiritualmente, transmite estabilidade e paz a quem está ao seu redor. Cântico dos Cânticos 8, 11 e 12 menciona a vinha de Salomão e a própria vinha da mulher, simbolizando o amor e a própria vida. Ela afirma que sua vinha é dela, o que representa autonomia e responsabilidade sobre seus sentimentos e escolhas. Isso ensina que cada pessoa deve cuidar de seu próprio coração, oferecendo amor de forma voluntária e consciente, não por obrigação ou interesse. Cântico dos Cânticos 8, 13 e 14 encerra com o amado e a amada desejando ouvir a voz um do outro e se reencontrar. Essa imagem final transmite saudade
intimidade e alegria na comunhão. Espiritualmente, lembra nossa relação com Deus. Ele deseja ouvir nossa voz em oração e ver nosso amor ativo. Estudo Bíblico de Congregação, 17 a 23 de novembro de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo às perguntas dos História 36, a promessa de Jefté. Respondemos às seguintes perguntas. O que Jefté prometeu para Jeová? Jefté prometeu a Jeová que, se ele lhe desse a vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa que saísse da casa dele para recebê-lo seria dedicada para servir a Jeová no tabernáculo por toda a vida. Essa promessa mostrou o quanto Jefté confiava em Jeová e reconhecia que a vitória viria somente com a ajuda dele. No entanto, também nos lembra da importância de pensar bem antes de fazer uma promessa a Deus, pois Jeová leva muito a sério as palavras e compromissos que fazemos diante dele. Próxima pergunta. O que a filha de Jefté fez quando ficou sabendo da promessa de seu pai? A filha de Jefté mostrou muita fé e obediência quando soube da promessa que seu pai havia feito a Jeová. Ela não se revoltou nem reclamou, mas aceitou com respeito e coragem o que Jefté havia prometido. Ela disse ao pai que, se ele havia feito um voto a Jeová, então deveria cumpri-lo. Antes de partir para servir no tabernáculo, pediu apenas para passar 2 meses com suas amigas nas montanhas, a fim de se preparar e se despedir. Depois desse tempo, ela foi cumprir o que havia sido prometido e serviu fielmente a Jeová pelo resto da vida. Sua atitude mostrou humildade, obediência e amor profundo por Deus, colocando a vontade de Jeová acima dos seus próprios desejos. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Isso nos ensina que Jeová valoriza profundamente a fidelidade, a obediência e o cumprimento das promessas feitas a ele. Jefté manteve sua palavra, mesmo quando isso lhe custou algo muito precioso. E Jeová certamente apreciou sua lealdade e sinceridade. Esse relato também mostra que Jeová presta atenção nas intenções do coração. Ele não exige sacrifícios impensados, mas espera que sejamos honestos e fiéis ao que prometemos. Além disso, aprendemos que Jeová é digno de total confiança. Quando colocamos a vontade dele acima dos nossos próprios desejos, podemos ter certeza de que ele entende nossos sentimentos e abençoa nossa lealdade. Vamos para a próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Podemos aprender várias lições práticas com a história de Jefté e sua filha. Primeiro, aprendemos a ser cuidadosos e responsáveis ao fazer promessas a Jeová, garantindo que nossas palavras reflitam sinceridade e sabedoria. Jefté falou num momento de emoção, e sua experiência nos ensina a pensar antes de assumir compromissos com Deus. Também aprendemos o valor da fidelidade e da integridade. Jefté manteve sua palavra e sua filha mostrou obediência e submissão à vontade de Jeová, mesmo diante de algo difícil. Isso nos lembra que, quando colocamos a vontade de Deus acima dos nossos desejos pessoais, demonstramos verdadeiro amor e fé. Agora vamos analisar a História 37. Jeová fala com Samuel. Primeira pergunta. O que Samuel fez ao ver o mau exemplo de Hofni e Finéias? Samuel não seguiu o mau exemplo de Hofni e Finéias, mas continuou obedecendo a Jeová com um coração puro. Mesmo sendo muito jovem e vendo os filhos de Eli desrespeitarem as leis de Deus e tratarem o povo de forma egoísta, Samuel escolheu fazer o que era certo. Ele se manteve fiel, ajudando-o no tabernáculo, com respeito e sinceridade. Isso mostrou que Samuel queria agradar a Jeová, não aos homens. Seu bom exemplo nos ensina que podemos continuar fazendo o que é correto,
mesmo quando estamos cercados por pessoas que o agem errado. Próxima pergunta. O que Jeová mandou Samuel dizer para Eli? Jeová mandou Samuel avisar Eli que ele e sua família seriam castigados, porque Eli sabia que seus filhos, Hofni e Finéias, estavam agindo de maneira má, mas não os corrigiu. Jeová disse que os pecados da casa de Eli eram muito graves e que o castigo viria sem escapatória. Mesmo sendo jovem e sentindo medo, Samuel teve coragem de contar a Eli exatamente o que Jeová havia dito. Isso mostrou que Samuel era obediente e fiel a Jeová, sempre disposto a transmitir sua mensagem, mesmo quando ela era difícil. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Isso nos ensina que Jeová é justo, atento e age no tempo certo para corrigir o erro. Ele viu tudo o que Hofni e Finéias estavam fazendo e percebeu que Eli não os disciplinou como deveria. Jeová não ignora o pecado nem a desobediência, especialmente quando envolve responsabilidades sagradas. Ao mesmo tempo, aprendemos que Jeová valoriza aqueles que o obedecem de coração puro, como Samuel, e confia neles para transmitir suas mensagens. Isso mostra que Jeová observa todas as pessoas individualmente e recompensa quem é fiel, mas também corrige quem persiste no erro sem arrependimento. Próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Podemos aprender que devemos obedecer a Jeová e fazer o que é certo, mesmo quando estamos cercados por maus exemplos. Samuel era jovem, mas escolheu agradar a Jeová e não imitar o comportamento errado dos filhos de Eli. Isso nos ensina que nossa lealdade a Deus deve ser mais forte do que qualquer influência negativa ao nosso redor. Também aprendemos que Jeová valoriza quem tem coragem de falar a verdade e cumprir suas responsabilidades com fidelidade, mesmo quando é difícil. Além disso, devemos lembrar que Jeová sempre observa nossas ações e espera que sejamos íntegros e respeitosos com as coisas sagradas, mostrando obediência e amor a Ele em todas as situações.